grande Newton Santos, Eugênio. eu tô preocupado com o Newton Eugênio, um Santos abração. hoje. Tô preocupado. O Eugênio segue na nossa programação. E ele vem com todas as informações. Todo o Sport Center, 4 horas. Isso, tá no Sport Center às 4. E agora vem ele, Rafael Marques. Rafael Marques. O sorriso de quem, Prats? Daqueles que venceram na vida. O sorriso dos que venceram na vida, mas se não vencer hoje, complica. Mudou. Isso é outro time. Ô, Breler, agora falando sério, tô preocupado com esse jogo do Newton Santos hoje. Por Minha quê? grande preocupação da noite está no Newton Santos às 21 horas e 30 minutos. O quê? campeão da América, se perder, tá fora. É? Se perder, acabou a Libertadores da América pro campeão. Não vai perder. Botafogo e Estudiantes. Não vai perder. Narra Hamilton Rodrigues, Carlos Eugênio Simon, o Biratã Leal, Zé Elias nos comentários e o Jufo, Rodrigo Jufo nas reportagens, que é outra pessoa, gente boa demais. E o Rafael Marques está lá na cobertura pré-jogo. Ô, Rafa, você tem retorno de vídeo aí ou não? Não, nesse momento não. Não? Mas eu posso imaginar o que acontece no estúdio, porque a identidade com o F-Show me faz ter delírios, ter alucinações, ter possibilidades. Então eu consigo imaginar o que acontece no estúdio. Hoje você não vai falar quanto tempo você tá no ar aí sem sair, mas era pra você dar a escalação. Mas como não tem aí a imagem, coloca aí o provável Botafogo com o hino. Glorioso. E ele... Breiler vai fazer a locução, lembrando a época da Rádio Inconfidência. Nossa, cara. Ei, garoto! Patrimônio de Minas Gerais. Eu sei, vai. O time de Renato Paiva vem com John no gol, Vitinho na direita, Jair e David Ricardo na zaga, Alex Telles na esquerda, a dupla consagrada campeã brasileira e da Libertadores, Gregory e Marlon Freitas, Cuiabano, Jefinho nas pontas, Igor Jesus e Arthur. Rafael Marques. Ei, Rafa, e aí esse Botafogo, hein? Arrebenta. É isso aí. Gostei. Se fosse dada a minha essa incumbência, seria como eu fazia nos bons tempos de Rádio Globo CBN, né? Berço dos grandes craques que contaram a história do futebol pentacampeão do mundo, que é o Botafogo de Futebol e Regatas, né, gente? Vamos falar aqui a verdade, porque é um clube histórico, com contribuições inestimáveis, impagáveis, incomparáveis ao futebol brasileiro e mundial. E esse Botafogo atual precisa muito ser, digamos, influenciado pelas energias do passado glorioso, mais uma vez, para poder pegar esse adversário difícil. Tô com Prates. Acostuma não a chorar. Concordei com você. Tô com Prates. Jogo duro, jogo difícil. Essa noite contra o Estudiantes, apesar dos Estudiantes não ter dois jogadores importantes, o Carrijo, atacante, e o Medina, meio-campista, são desfalques significativos. Ainda assim, é um time que vem como um franco atirador. E o Botafogo vai ter que tomar iniciativa. Porque, vejam, a matemática é muito simples. Se o Botafogo vencer, ele atinge a marca de 9 pontos, iguala ao próprio Estudiantes, e aí vai ter, novamente em casa, a Universidade de Chile na última rodada, dependendo só de si, para se classificar. Se o Botafogo empatar, chega a 7 pontos, o Estudiantes vai a 10, e quem o Estudiantes enfrenta é o Carabobo em casa, na última rodada, ou seja, uma situação super tranquila para o clube argentino, e aí o Botafogo vai ter que tirar o saldo em relação à Universidade de Chile, vencendo o último jogo aqui no Newton Santos. E se perder, matematicamente está eliminado na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Isso é para poder mostrar para o fã de esporte a importância do jogo dessa noite, e até com base nisso, o Renato Paiva, como já destacou aí o Breler Pires, vai escalar o mesmo time que venceu o Inter no último fim de semana. Mas era um Inter misto, não era o time titular, o placar foi elástico demais. Outras circunstâncias, outras discussões. Aqui no Botafogo, o que se imagina é que, tentando se esquivar da esparrela comparativa com o time de 24, e eu acho que toda comparação ela é maléfica, porque não são as mesmas pessoas, jogadores saíram, jogadores chegaram, o técnico não é o mesmo. Então, tentando se esquivar disso, vencer essa natural comparação, o Renato Paiva, aos poucos, vai colocando os conceitos dele e adaptando o jogo do time de acordo com as peças que têm melhores condições de atuar. E por isso o Cuiabano ganha essa oportunidade como um meia aberto pelo lado esquerdo, o Jefinho troca de lado e vai contribuir pelo lado direito, o Arthur se aproxima do Igor Jesus, não abre mão desse 4-4-2, que eu chamo de 4-2-4, porque é uma vertente muito mais ofensiva do que defensiva, mas é um Botafogo diferente, que se reencontram, vai se reencontrando e tenta pela primeira vez no ano vencer 3 jogos consecutivos, amigos.
Agora, você sabe, Rafa, quando vocês falou esparrela, o Pratos foi um delírio. Esparrela não. Esparrela comparativa. Exatamente. Dá pra traduzir pra... Mas a os esparrela ignorantes como comparativa, eu sei o que ele quis dizer, que é o seguinte... que ele quis dizer? Quando você... Eu no esparrela eu deixei, eu fiz um comparativo. Porque é fazer uma comparação com a gente. Rafael, dá pra Esparrela é um falar factoide. para os sujeitos de um conhecimento menos vasto? O que é esparrela? Esparrela comparativa. Eu sou meio burro mesmo. Traduz aqui pro chat. Uma coisa vulgar, uma coisa comum, uma coisa mundana, uma coisa de pouca Exatamente. relevância, de pouca consistência, uma coisa que é repetida e sistematicamente sem base sustentável para ser repetida. É uma esparrela. E aí, comparativo Só no porque- futebol, só porque o é muito chat comum que tava você perguntando fique o aqui. tempo todo comparando uma escalação com outra. É Quem tá mundano, perguntando? o Edu entendeu bem. O chat mundano aqui e do YouTube vulgar. tava perguntando. Pô, pede pro Rafael traduzir aí e tal. Agora, o Botafogo tá nessa Estou à disposição situação, sempre, meus voltando- amigos. Aqui a gente faz de tudo. Eu sou voltando anonal a porque a falar de voz não futebol. ajuda. Fala. Não, mas voltando a falar de futebol, Fala, eu fiz Nath. o jogo Universidade do Chile e Estudiantes. Universidade do Chile inexistiu dentro da sua casa contra Estudiantes. Inexistiu. Ganhou ontem de 4-0. Inexistiu. Então, assim, o Estudiante tinha tomado uma taca no Campeonato Nacional, aí vai contra a Universidade do Chile, garante a vitória. Poderia ter sido até mais o resultado, mas eu vou falar pra você, tecnicamente o Botafogo é mais time. Entender que o Botafogo nessa Libertadores se complicou da maneira como se complicou e agora está dependendo de 2 jogos perfeitos e próximo do que fez contra a Juventude no segundo tempo, contra o que fez contra o Internacional e também estou com o Rafa independente de ser escalação mista ou não. A gente tem que lembrar que o Internacional até bem pouco tempo era um dos times que mais praticava o melhor futebol, um dos melhores que tinha na atualidade no futebol brasileiro. Então, assim, é um Botafogo tentando encontrar equilíbrio. Tem partidas que é muito boa, que são muito boas, e tem partidas que são muito ruins. Então, assim, com todo respeito aos Estudiantes e à Universidade do Chile, mas é obrigação do Botafogo ganhar. Mas até... Diga, Brelha, até porque o Renato Paiva já dá pra sentir o dedo? a mão, assim, o trabalho Dedo, do o time tem a Renato cara Paiva. dele. Quando pergunta pro treinador, o time tem a sua cara, mas não é o Richard Gere, o técnico, né? Porque uma coisa é perguntar assim pro Richard Gere, né? Ah, o time tem a sua cara, o cidadão fala, ah, que E bonito quando tá o pergunta, time. já tem o trabalho, já tem o dedo do treinador. Você sentiu o dedo do Paiva? Os caras estão perguntando isso pra você. Mas Eu tô só ter a repassando. cara do Paiva não é uma coisa boa? Você acha? Você acha? Ah, não é fraco de Já feição. viu coisa pior por aí, você falar? Ah, Não, mas só e quando que- pergunta assim, ô Tá Brelha, ficando muito você subjetivo sentiu... esse programa, hein? Vamos seguir, Tá meu. ficando? Ô, o Paiva, mas o Paiva É o já seguinte, ganhou. Brelha, não, cara de tá maneira xingando o direta, Paiva, meu. sim ou não, e depois você explica melhor. Você sentiu o dedo do Paiva em relação às mudanças no time? mas você tá... Vai, como ele Brelha, faz a vai, piada e não vai, aguenta. Brelha. Ele é muito Não, quinta que série. você Ele é Aí muito logo mais, quinta 8 horas da noite na quinta B. CBN, ele não é assim. Né, exatamente. É tudo Rafa, serião. Meu linguajar Ele é um piorou pouco muito. também. Até eu tô preocupado Você está comigo. se referindo ao dedo tático. Isso. Já dá dedo pra tático, sentir o DT, trabalho do Renato DT, Paiva. direção técnica, dedo tático. Já Já dá pra mexer. Já dá pra sentir, mas É. ainda Cada um, hein, com Breno? algumas Tem a ressalvas. digital? Tem algumas. É um time que gosta de jogar com os laterais, gosta Verdade. de ter a famosa amplitude. Isso aí. Então, abrir o campo, isso aí o Amplitude Botafogo... deve ser igual a Esparrela, né? Não, amplitude já é um... Aqui o fã de esporte sabe. Já sabe, já Se sabe. falar amplitude aqui, profundidade... Só no chat gosta desse oba-oba. Mas, Fui Renato, eu, então, desculpa. Mas o Renato ele tem feito essa coisa interessante que é dobrar a lateral, mas não o lateral burocrático, o cuiabano só voltando para ajudar o Alex Telles a marcar. É o cuiabano com liberdade de chegar na frente, de finalizar, ele bate bem de longa distância. Ele tentou essa formação contra o Dá Carabobo. pra dizer que o Cuiabano ama Esparrela? Eu tô tentando encaixar o Esparrela. Não, esquece isso. Já foi, não isso vai já legal, foi. isso. Não, só pra entender. Vai sonhar com a esparrela, Pedro Ivo Almeida. Gostei. Eu coisa quero, eu quero, mundana, eu hein? Mensagem aqui, quero viu? soltar um Esparrela. É, hoje. Esparrela, você vê. Epa! 19 horas a esparrela que vão perguntar. Para com essa esparrela. É. Mas o... Você vai ver esparrela 19 horas, você vai ver cada esparrela que vem pra você resolver. Contra o cara bobo, que o Rafael Prato sempre nos alertou, o cara bobo não é bobo, verdade. vocês estão Falava dizendo. mesmo. é um Prato, time- ele Ah, fala isso aí é uma Esparrela, né? Não é Pois é, bobo, o não, é Botafogo- muito bobo. Mas o Botafogo ganhou na Venezuela com dificuldade. Foi. E essa formação aí, Foi mesmo. lá, não foi a mesma coisa contra o Inter. E contra o Inter, o diferencial foi De o nada. Arthur. O Arthur no lugar do Juan Cruz. Juan Cruz era Juan Seco, né? É, mas o Juan é o mesmo. Pode mudar o sobrenome, agora- pode O estudar Elton uma falou que o Paiva força. abriu uma amplitude no Brelha.
Como é que é? Isso, lá, ó, deixa pra lá. Pode seguir, Breler. Você tá indo bem. Vai. Mas Antes aqui, uma amplitude só do que uma uma coisa. profundidade. Olha isso aí, cara. Para, cara. Para, pelo amor de Deus. Dedo do vai, pai. vai, Mas vai, a gente, amplitude é menor que profundidade, Breler. A amplitude é menor que Depende do profundidade. posicionamento da Porque a linha amplitude, defensiva, certo? você Depende. consegue olhar pro campo falar, e vai você vê a adiantando muito, amplitude não. e tal, Depois as coisas fica ruim. mais amplas. Não, depende. Tem Agora, time que profundidade... precisa de profundidade pra atacar o espaço. Não, mas Não, ó, profundidade não tem como, Nath. Como não? Profundidade não existe no futebol. Você, não, claro que não. Como é que você é profundo? Você tem que fazer um buraco no campo. Aí você é profundo. Você enfia lá uma estaca. Aí você é profundo no campo. Amplitude, ok. Amplitude é na horizontal. Fica calminho aí. É profundidade na vertical. Então acho que no campo não tem como ser Mas profundo. quando a gente fala que o time é vertical, Não, mas se entrar fechadinho lá atrás... Tá bom, pelo amor de Deus. Não corre perigo. Vamos Vai, Breler. Você Vai tá ter indo bem vídeo. do Arthur, você falou. Mas eu vou liberar o Rafa, o Marcelo é melhor. Rapaziada, temos que falar sobre o Botafogo, porque o Botafogo hoje joga a vida na Libertadores da América. Ou Mas pode empatar. todos pela Sula. Pode empatar. Diferente do Flamengo, Que não pode empatar. o Botafogo pode empatar. O Flamengo, aliás, o Flamengo pode empatar, mas aí. O jogo de comadre na aí última rodada. o jogo de comando na última rodada, que é Central Córdoba e LDU em Quito. Ô, Paulinho, bota aquele tweet lá que você me mandou na tela. Que horas é o jogo do Botafogo Põe na hoje? tela. 9h30. 9h30. É o jogo da mamãe. É o jogo da mamãe. Dá pra eu ver. O meu é 7. Pô, coisa linda aí, ó. Compartilhando a imagem aí do canal do TF, mandar um abraço pro Thiago Franklin. Universidade de Chile venceu o Carabobo por 4-0 e assumiu a liderança do Grupo A. Por que a ênfase no 4-0? Porque é importante ter saldo Saldo de de gol. gols e é o que o time do Carabobo merece tomar, porque não joga nada. Com Um o time resultado, o Botafogo não pode perder para o Estudiantes. Caso isso aconteça, o Glorioso estará eliminado da fase de grupos. O que o Botafogo precisa fazer para classificar? Vencer os 2 jogos, Estudiantes e Universidade de Chile. Se empatar com Estudiantes, aí tem essa questão, né? Precisará vencer por 2 gols de diferença a Universidade de Chile. Em resumo, empatar hoje amanhã é é final. negociável. Hoje é final. Empatar cara. hoje, Tem que então dá ganhar. merda também. Tem que ganhar. Porque assim, você precisar, diante do time que tá liderando, Não, porque uma fazer 2 saldo gols de de Uma gols, coisa é você ganhar de 2 gols, outra coisa é você já entrar precisando fazer 2 gols, entendeu? Deixa mais difícil, concorda que é mais difícil? eu concordo. Porque os 2 times sabem disso, vão jogar... Eu acho que ele agora, na última parte com o Internacional, ele achou a melhor formação. Sim, é que a gente Porque é tava a comentando, formação né? que enfrentou o Carabobo, que aí parecia mais que era ele tinha montado ali de última hora, porque teve aí os desfalques, que o Com o Botafogo Arthur também tá no muito lugar do desfalcado. Mastriani. Que é o Arthur sendo o segundo atacante ali junto com o Igor Jesus. Ontem eu peguei um Uber botafoguense voltando para casa, estava voltando de São Gonçalo para minha casa e o Uber era Tem ido fogão. muito em São Gonçalo, mano. A minha digníssima mora em Niterói, né? A família dela, uma parte mora em São Gonçalo. Eu estava no aniversário da priminha dela, estava lá em Pô, que legal. Salve São Gonçalo, São Importante. Gonçalo. Columbandeio, eu acho que eu tava. Columbandeira. Columbandeira. Columbandeira, Aí- terra nossa. Aí voltando... Nossa. Terra nossa, Columbandeira. Terra Salve para- nostra. Meu primo Serginho faz aniversário hoje. Ah, o primo Serginho, Paulinho! Bora do Columbandeira. Primo Serginho! Parabéns, Serginho. Serginho, tamo junto, hein? Parabéns, Serginho. Parabéns, felicidade. Primo Serginho! Um grande salve para a Columbandeira. Tem primo do Rio de Janeiro todo, não tem não? Eu tenho. Puta que pariu. Muitos primos. Mas voltando, aí ele falou assim... Foi 4-0, ele falou comigo, foi 4-0, mas ainda não estou Sim, convencido. o Renato Paiva não estava Precisa mostrar mais. O próprio Mais Renato uma vitória agora valoriza esse 4-0. Valoriza. Valoriza. O 4-0 dá uma encorpada. Como se perder agora, o que rasga esse 4-0 também é Vocês acham que o grande. Botafogo ganha hoje? Carinha de empate, eu Pô, sempre mano. penso no Charla. Porque o empate não elimina, gera uma crise. Mas mesmo E o assim, o jogo no impossível. outro precisar ganhar É o 2-0. impossível. Não, 2-0 dá pra ganhar 2-0. Mas não, é o impossível. Mas né? aí, olha só, a gente vai atrás do impossível. Exatamente. E aí Eu sempre penso no produto, as lives entendeu? aqui vão- Eu tô aqui pensando sempre no nosso Charla. E no nosso Charla o empate hoje é gostoso. Porque não elimina o fogão, a gente não perde a audiência do Botafogo. O pessoal vai querer vir aqui desabafar e a gente vai ter E entretenimento. sabe qual é o melhor? É que o Bruno Cantarelli tava fazendo uma cruzada a favor do Renato Paiva. E Ele aí, tá esperando o resultado e aí hoje ontem, aqui, né? e aí o que acontece? Ontem a gente subiu um Rios, eu falando sobre o trabalho do Renato Paiva e sobre Somou pra tudo? conhecimento tático dele e tudo mais. Os comentários, é assim, Percebeu que só tu aceitou o collab. Sou boa até pro teu primo de a maior Colombo, parte, né? não, a maior parte é tipo assim, leva pro teu time.
A galera. Tem uma galera elogiando o Renato Paiva ainda por conta da goleada. Eles odeiam ainda. Mas assim, tem uma galera também falando, leva pro teu time, não serve pro Botafogo e tudo mais. Se o Botafogo tropeçar hoje, amanhã o que eu vou ouvir aqui é sacanagem. Ah, tava defendendo o homem. Talvez eu vou fazer parte da... Né, eu também, do torcedor vou fazer parte. Indagar você sobre isso. Porque quem chegou aqui e falou a atrocidade do Renato Paiva fui eu. Então eu tenho que continuar nesse personagem. O seu personagem, ele é eclético. Variável, né? Não, porque eu vou seguindo a lógica, né? Então, eu acho que o Botafogo passa hoje. Cara, eu acho que o Botafogo hoje. Vence hoje. Eu acho que o Botafogo vence hoje também, mano. Eu acho que empata hoje. Eu acho que o Botafogo vence hoje. E o nosso Flusão, hein? Vamos mais uma vez pro Rio de Janeiro, porque o Botafogo também tem feito contas e tem um duelo muito interessante contra o Estudiantes, hein, Rafa? Com transmissão da ESPN e Disney+. E se tem uma coisa que o Botafogo pode aproveitar, é pegar naquele potinho de confiança do último jogo, embalar do mesmo jeito e levar pra esse. Nunca aquela frase em time que tá ganhando não se mexe foi tão útil em relação ao Botafogo como vai ser para essa noite partida contra o Estudiantes, porque o time que venceu e convenceu contra o Internacional vai ser mantido pelo técnico Renato Paiva para o jogo de logo mais, que vale muito em termos de pontuação, de classificação para o Botafogo no Comebol Libertadores. Uma vitória recoloca o Botafogo numa condição próxima da zona de classificação, dependendo, é claro, do saldo de gols, e mantém de novo o Botafogo com a condição de só depender de si para, vencendo o Laú na última rodada também, no jogo no Newton Santos, carimbar a vaga para o mata-mata da Comebol Libertadores. Alguns jogadores ainda ausentes no time do Botafogo, o Savarino está fora, o Alexandre Barbosa está fora, o Matheus Martins também não joga, o Mastriani, atacante, também está fora, assim como o Bastos, que não joga já há algum tempo. É um Botafogo que não está com a sua munição máxima, mas tem algumas tags, né, algumas peças-chave para poder conseguir fazer um bom jogo essa noite contra o time argentino. E que tags são essas? A primeira delas, a liberdade pelo lado esquerdo com o Cuiabano, jogando como um segundo lateral, um ponta, sem muita responsabilidade defensiva, mas dando amplitude pelo lado do campo, a aproximação do Arthur com o Igor Jesus, e o Botafogo ganha mais qualidade pelo corredor central no setor ofensivo, a autonomia de ataque também do Marlon Freitas, que contra o Internacional já foi percebida como uma arma interessante que o Botafogo pode explorar um pouco mais. Enfim, a confiança é grande, sem contar o fator torcida, o fator casa. Os botafoguenses que virão logo mais vão fazer uma grande festa. A primeira parcial de vendas de ingressos divulgada anteontem falava sobre 17 mil entradas. Ontem, mais ou menos, umas 5, 6 mil foram comercializadas. O Botafogo não atualizou essa venda, a parcial de venda. Então, eu calculo que aproximadamente entre 28 e 30 mil torcedores estarão logo mais aqui no Newton Santos. O número que é distante daquela média que o Botafogo desenvolveu na Libertadores do ano passado, principalmente nas fases de mata-mata, né? Quando passou pelo Palmeiras, pelo São Paulo e pelo Pearol, até fazer a final com o Atlético lá em Buenos Aires, mas uma quantidade satisfatória para que o time se sinta acolhido e apoiado nesse jogo tão importante, amigos. Boa, Rafa, continua com a gente, tá? Pra gente discutir bastante esse jogo. Temos aí números do Botafogo com e sem o Savarino nessa temporada. É que assim, também os números com não são lá tão empolgantes, né? É porque assim, ou tem o Savarino ou ferrou também, né? Então assim, mesmo com ele, fica sobrando tudo pra ele, né? É, que se você olhar os números, você vai ver que nem faz tanta diferença. Você fala muito mais, acho que, sobre esse início ruim do Botafogo, não é, Jailson? Não é, Marra? Do que um time que está encaixado e funciona com ele, não funciona sem ele. Não tem funcionado o Botafogo, é assim? Então, o Savarino estava muito sobrecarregado. Essa que é a realidade. Para mim, nesse início de temporada, principalmente ali, né? Tentativa de ajuste, principalmente de tentar repetir a forma que o time jogava no ano passado. Na mesma formação, e aí o Savarino jogou de meia, armador pela esquerda, ponta direita, segundo atacante, volante, ponta esquerda lá, e tudo era nas costas dele. Então acabava que, exatamente, o time não andava, o Savarino não conseguia desempenhar. Acho que muito da melhora sem foi justamente a tentativa do Renato Paiva, em números, né, que não tem tanta diferença, mas assim, do Renato Paiva mudar o esquema tático do time. Ele tentar mudar o esquema tático para justamente esquecer, 2024 acabou, foi lindo, foi maravilhoso, mas acabou. E agora a gente vai mudar o esquema tático para ver o que a gente consegue fazer. E a mudança para mim foi quando ele botou 2 atacantes. Agora o Botafogo está jogando com dupla de ataque. Não é mais o 4-3-3 com
correria pela ponta. É um 4-4-2 básico, com 2 volantes, 2 armadores e 2 atacantes. Ele está usando o Jefinho lá pelo lado direito, mais como armador, não só como um ponta direita. E aí o Arthur joga um pouco mais centralizado. Aí justamente o Cuiabano, tá sem o Savarino, o Cuiabano era um pouco mais ofensivo. Inclusive, estava tomando a vaga ali do Alex Telles, não é tomando, mas ofensivamente ele estava entregando mais com o Alex Telles. Então, o Cuiabano está sendo utilizado na segunda linha e o Alex Telles ficando um pouco mais preso. Acho que a mudança foi justamente do Renato Paiva, assim, de tentar... 2024 acabou, gente. Com esses jogadores, tirando só os 2, né, lá, o Almada e o Luiz Henrique, eles faziam muita diferença, a gente não está conseguindo repetir, vamos mudar e vamos ver o que acontece. E aí ele está, inclusive, conseguindo colocar o Igor Jesus no jogo, porque o Igor Jesus era outro que estava sobrecarregado, né? E não conseguia jogar. Tem essa função do Arthur, até o que o Rafa estava contando pra gente, né? O Cuiabano joga, então, na ponta esquerda, o Jefinho na direita, o Arthur, ele joga centralizado. Ele é o meia ou não? Ele é um cara que joga próximo ao atacante? O Igor? Joga perto do atacante. Para mim, ele cumpre a linha dos 4. Tá. É uma linha... Para mim, ele tá jogando... Mais adiantado. Então, quando ele segundo atacante. Um segundo atacante. Ele não é um meia. Ele não é um meia. Para mim, ele tá jogando assim, não. Porque, eventualmente, você pode recuar o Marlon Freitas e ele ficar como o 1-3. Isso, ele não é o 1. Os dois gols saíram do Marlon Freitas assim. Sim. No jogo contra o Inter. Ele era o cara do lançamento, sendo da linha de 4, quase que alguém que não é da linha de 4. Quase alguém que é o 1. Entendi. E se você quiser fazer uma linha de 4, aí o Arthur baixa para ser o 4. E aí a gente fala não de um 4-4-2, mas de um 4-1, Marlon Freitas, 4-1, Igor Jesus. Entendi. Baixando o Arthur. Esse jogo... chato, né? Não, mas eu acho que Não, são é o desenho. São os desenhos, é. Porque ele, quando chega, é o substituto do Luiz Henrique. Joga Henrique. ele aberto para tentar fazer isso. E não rolou também, né? Até jogou do lado esquerdo, né? Teve até jogo que foi do outro lado que ele foi jogar. Porque a expectativa era essa, né, Rafa? Também de, assim, se perdemos um jogador naquela posição, trouxemos um que foi difícil até de contratar e a posição vai ser substituída naturalmente. E, na verdade, não foi necessariamente assim, né? Não foi. E nem é para ser, né? A gente, às vezes, no futebol, cai umas esparrelas que perdem um pouco do sentido. Ninguém é igual a ninguém, né? O Botafogo não tem que querer um jogador para ocupar o espaço deixado pelo Luiz Henrique no time. É totalmente plausível e legítimo. E acho que o mapeamento de mercado para chegar ao nome do Arthur foi totalmente correto. Eu sei que é muito fácil falar quando o jogador chega e dá certo. Difícil é você falar que o jogador chega e não deu certo ainda. O Botafogo não errou, na minha avaliação, em nenhum momento ao mapear o Arthur como o substituto do Luiz Henrique. O que talvez tenha sido equivocado foi o cenário, né? A narrativa que se construiu em torno do Arthur como ele sendo o novo Luiz Henrique. E ninguém é o novo ninguém. Isso não existe no futebol. São jogadores diferentes, características diferentes. Por exemplo, o Arthur entrega uma movimentação de jogo que o Luiz Henrique não entregava. O Arthur consegue fazer o jogo na perpendicular, receber a bola, girar, movimentando a marcação adversária, jogar taticamente. O Luiz Henrique era muito mais a explosão, a habilidade, a força dele no 1 contra 1. Jogador que buscava mais a marcação, o contato individual. Tem vantagens e desvantagens. Só que o Luiz Henrique fez parte de um time histórico, o maior da história do Botafogo, em termos de conquistas. Pode não ser sentimentalmente, lá o time dos anos 60 ainda é muito forte, né, com os ídolos do passado, mas em termos de conquistas, nenhum time conseguiu mais no Botafogo do que o time de 24. Então, assim, essas comparações, elas vão existir por mais maléficas que elas sejam. E aí, no caso do Arthur, é um pouco de vítima. Ele é vítima de um processo, porque você imagina que ele seja algo que ele não pode ser nem ele, nem ninguém. Você vai ter perdas e ganhos com a alteração de um por outro. Ainda acho que a saída do Thiago Almada, ela faz muito mais falta ao Botafogo como um todo do que a saída do Luiz Henrique. E sem o Savarino, então, você perde mais ainda do poder criativo do time. Só que o Renato Paiva tem um mérito, meus amigos. Está encontrando soluções. O Botafogo contra o Inter fez um bom jogo e atuando de uma maneira inédita, potencializando características específicas dos jogadores que atuaram na linha de 4. Eu falei, o Jailson falou sobre 4-4-2. Eu até sou mais ousado, eu acho que é um 4-2-4, porque o Cuiabano e o Jefinho, eles têm muito mais posicionamento ofensivo do que composição de espaço numa linha mais defensiva. Então, eu vejo um Botafogo
jogo muito voltado ao ataque com esses jogadores. E deu certo contra o Inter, por isso vai manter a formação para o jogo de hoje. Eu só não sei também o quanto que essa avaliação, é claro que se você encontra um time que joga e que te entrega um resultado contra o Internacional, você tem que ter uma manutenção e encontrar um padrão. Mas a gente precisa colocar o contexto do jogo na conversa também. Sim. É um contexto de um Internacional vindo de pancadas e um Internacional poupando jogadores. Estudiantes hoje pode se classificar para a próxima fase. Vem babando para o Rio de Janeiro, né? E é um adversário duro, é um clube que teve investimento, teve mais investimento de final de uma temporada para outra, mantém um comando técnico de longa data. O Eduardo Domingues, ele é técnico de Estudiantes há um bom tempo. Tem alguns jogadores que já estão lá também há muito tempo, como o Ascaciba. Mas também foi pressionado, né? Teve um momento de pressão da torcida, de protesto da torcida, de muita cobrança. Então, o Estudiantes também precisa dar uma resposta, né? Sim. Ele caiu agora também na Argentina, não caiu? Sim. Também. Não, e vem de pancada, tomou pancada. Mas tem... já há algum tempo, os Estudiantes têm pensado em reescrever a sua história sul-americana. O último título foi contra o Cruzeiro, 2009, mas é um grande campeão de Libertadores. E está se preparando para isso. E, de certa forma, não é que larga o argentino. Não larga. Quer fazer mais porque é um clube grande. É chamado... A Argentina fala dos 5 grandes, né? Curiosamente, os 5 grandes são da capital. Até parece que não tem um bom futebol fora da capital. E o Estudiantes é quem mais fica louco de raiva dessa situação. Porque tem mais títulos que vários grandes. E eu acho que é um jogo muito difícil. Porque os caras sabem guerrear. Sabem jogar e sabem guerrear. A contratação do Medina, que foi jogador do Boca, era uma contratação que ninguém esperava. Porque ela foi muito cara. Era uma contratação que era falada para o futebol brasileiro. Pelo poder financeiro do futebol brasileiro. Esse vai ser um desfalque tanto para o jogo de hoje. Pois é, mas mostra o poder do clube. Ele e o Castillo, né? Os dois estão fora. Mas mostra o poder do clube. O clube investiu. O clube está buscando isso novamente. E quando a gente estava fazendo essas peças todas ali no ataque do Botafogo, falando do improviso do Cuiabano ou do Arthur que chega para jogar por um lado e joga pelo meio, a gente já está falando de problemas no elenco? De carência no elenco do Botafogo? Porque ano passado não era, pelo contrário, porque né? Porque do ano passado para esse ano, em relação ao banco de reserva, por exemplo, o Botafogo dispensou, né? Boa parte dos jogadores por conta de questão, enfim, contratual, idade avançada de alguns jogadores, no entendimento do departamento de futebol do Botafogo. Mas, assim, eu tô com o Rafa, eu não tô só essa questão do elenco, não. Assim, eu vejo do Renato Paiva se virando. Ele está se virando com o que ele tem ali para fazer, porque alguns jogadores... Porque o Botafogo contratou o Juan, tem um menino que era do Grêmio, Natan Fernandes, se eu não estou enganado, que é ponta também. Só que ele está vendo que alguns jogadores estão entregando mais do que outros. Então, por exemplo, o próprio Cuiabano. Cuiabano é para brigar na lateral esquerda. O cara está entregando pra caramba ali, ofensivamente, e tem a possibilidade de jogar numa segunda linha... Vai. Você tá me entregando ali, graças a ele que o Botafogo tem esses pontos. Era esse ponto que eu ia... de fora da área. Era esse ponto que eu ia tocar. A Mari estava falando em relação ao jogo contra o Internacional, de parâmetro ou não. Acho que a gente tem que lembrar também do jogo lá contra o Carabobo, né? O 2-1, ali na finaleira, o próprio Cuiabano que consegue fazer aquele gol. Enfim, tem a questão do Inter, beleza, 4-0, foram golaços, mas eu acho que tem o pé no chão, a torcida vai lotar, o Nilton Santos vai empolgar para levar o time à frente, mas também o pé no chão de não só pegar o jogo contra o Internacional como parâmetro, pegar também a dificuldade que foi o jogo contra o Carabobo. Ô, Rafa, eu preciso te liberar, só me passa, se você tiver as parciais de ingresso, por favor. Bom, o Botafogo não confirmou os números absolutos. Mari, Bruno e amigos, tinha uma parcial prévia divulgada na segunda-feira de 17 mil. Calcula-se que ontem foram vendidos mais ou menos uns 5 a 6 mil, o que daria um total de 23 mil ingressos previamente comercializados. Como a venda continuou nesta quarta-feira, vem continuando, né? Então a gente pode ter um público logo mais de 28 a 30 mil torcedores, é mais ou menos essa estimativa. Um estádio em que cabem 45 mil torcedores é uma estimativa razoável, que fica aquém daquilo que foi o Botafogo do ano passado, mas que fica além do que tem sido a presença do Botafoguense no estádio em 2025. Bom trabalho para você, Rafa. Beijo, muito obrigada, que a gente segue o Sport Center daqui, porque ainda tem mais para a gente falar das competições sul-americanas.
Natália, então, jogos de Conmebol Libertadores. Olha só, aí nessa quarta-feira, que jogo para o Bahia, hein? Nossa Contra Senhora. o Atlético Nacional. Pois é, jogo pesadíssimo na Colômbia, o mesmo também partida decisiva para o Botafogo, como a gente conversava. São Paulo tá mais tranquilo, né, Mari? Tranquilaço, o negócio é conta pro grupo, né? Isso, é contar ali para ficar em primeiro geral. O Internacional amanhã, aqui na ESPN, joga contra o Nacional. Palmeiras recebe o Bolívar e tem ainda Flamengo e LDU. Bom, pessoal, é isso aí. Teremos um jogo provavelmente muito longe de ter casa cheia, mas isso aí é um reflexo da, vamos dizer assim, da gestão horrível que foi o planejamento para esse ano, que gera reflexos no campo, né? Atuações ruins, elenco mal montado, e aí o planejamento dá os seus reflexos aí com alguns jogos, né? Não vai ser o primeiro, né? Tivemos um péssimo público contra o Inter já, para um tipo de contexto, e agora para o tipo de contexto desse jogo também, 24 mil é um péssimo público, e é culpa da gestão que fizeram para esse ano. Né, um time muito abaixo, um elenco muito escasso de peças qualificadas, um técnico questionável, né, uma demora para trazer um técnico, vários resultados negativos que foram desgastando o torcedor que estava indo aos jogos, querendo ver o time jogar bem e apanhando. O torcedor cansa de apanhar e se afasta um pouco, até que o time volte a dar condições, a demonstrações de que ele pode confiar novamente. Então é isso. Eu, por exemplo, não vou ao jogo por questões financeiras, né? Um problema financeiro que está me impedindo de ter alguns tipos de serviços que eu tinha antes. Cancelei algumas coisas, cortei alguns gastos aqui em casa. E o sócio, infelizmente, depois de aí, desde 2023, né, como sócio glorioso, mais caro e tal, eu rompi e triste, porque eu sei que daqui a um tempo, para querer virar glorioso de novo, vai ser muito difícil, mas infelizmente é a vida. Mas outras pessoas deixam de ir porque estão desgostosas com o Botafogo. Então, é aquilo, o Botafogo vai ter que reconquistar parte desse público, né? Acho que o jogo hoje é para casa cheia, mas cada um sabe o seu bolso, a sua rotina, né? a sua disponibilidade. Tem pessoas que trabalham, etc., moram longe. O próprio Anderson Mota, por exemplo, não vai ao jogo hoje, porque ele mora muito longe. Então é isso. O Botafogo tem que dar motivos para o público querer ir. Tem aqueles bons e velhos tarados de sempre, né? Os 10 mil, 15 mil de sempre. Né? Que contra o Inter, nem esses foram todos, porque logicamente é um dia das mães, chuvoso, jogo muito tarde, no domingo, né? Zero tesão para esse jogo. Mas aqueles 15 mil de sempre vão continuar indo nos jogos do Botafogo. Agora, o resto do pessoal que lota o estádio, esses aí, o Botafogo tem que conquistar de volta. Pessoal, vou ficando por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Tô com dificuldade de postar vídeos hoje, não sei o que está acontecendo. Tem 3 vídeos meus travados aqui em análise para postar. Já era para ter muito mais vídeos postados. Infelizmente, estou com eles travados aí, não estou conseguindo fazer o ritmo que eu queria de muita postagem hoje, ritmo intenso. Fazer o quê? YouTube tem hora que ele quer sacanear a gente, aí é complicado. Aqui em cima, Live Pix. Em cima da Live Pix agora, na live de mais tarde, vai entrar aqui na nossa transmissão. E é isso. Ali em cima é o Pix do canal, aqui embaixo tem o link do Instagram, o canal 2.0 e o nosso canal de zoeira, né, de react, torcedores se ferrando. Fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo.